Olá, sejam bem-vindos. O tema de hoje é Lilith. Sim, deusa ou demônio? O que nós entendemos por Lilith? O que é que a energia de Lilith, um ponto astrológico matemático, pode nos dizer a respeito do feminino, do seu movimento na humanidade? E mais, Lilith chegando na energia de quem? De Escorpião. Sim, uma energia profunda de memória, de sentimentos guardados, dores que estão ali no inconsciente. Imagine essa mistura de Lilith com Escorpião. E, além do que, também quando Lilith entrar em Escorpião, vai estar fazendo o quê? Uma quadratura ali com Plutão, que se encontra em Aquário. Plutão é Hades, é o deus dos baixios, é o deus considerado dos reinos infernais. Tudo isso dentro do quê? De mitologias ou então de pensamentos humanos que colocam a sexualidade, poder, o que nós não conhecemos como algo proibido, perigoso, do aspecto negativo da humanidade. Aqui é um comboio de energias consideradas extremamente tensas, perigosas. Por quê? Porque são energias transformadoras. E é isso que estarei apresentando para você no vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever se não for inscrito, de comentar, curtir, compartilhar, vir fazer parte aqui também desta comunidade de astrologia, no Astrologia em Foco, comigo, astróloga Tita Zapata, caso você ainda não me conheça. E você que está sempre aqui comigo, gratidão pela sua permanência nos vídeos deste canal. Vamos dar início ao vídeo de hoje. Lilith, no dia 26 de março, às 21 horas e 30 minutos. Claro que quando eu falo de horário, estou falando do horário oficial do Brasil. Fuso horário -3. Mas esse horário não tem assim tanta importância, a não ser que vamos levantar o mapa astral natal de alguém. Aí sim é importante. Veja, Lilith entra em Escorpião, deixa Libra, aquele signo de harmonização, de equilíbrio, de beleza, e ruma para a profundidade das águas emocionais de Escorpião. Permanece neste signo até o dia 21 de dezembro deste ano de 2025. Lilith fica em torno de 9 meses em cada signo. É o ciclo que ela faz para transcorrer os 12 signos em torno de 9 anos. Lilith, o que representa a Lilith? A consciência do feminino reprimido, a consciência do feminino que necessariamente tem que lutar contra o patriarcado e o machismo repressor. Veja, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Eu vou deixar para vocês aqui um direcionamento de uma playlist, onde eu já tenho vídeos onde eu explico Lilith. E também Lilith em Libra. Então eu vou deixar aqui para vocês, porque vai complementar este vídeo. Porque eu não vou ficar muito tempo explicando quem é Lilith, porque eu já tenho vídeos aqui no canal. Então Lilith, em poucas palavras, é o feminino que representa aquela primeira esposa de Adão, que aparece apenas 1, 2 vezes na Bíblia. Por quê? Porque dizem que esta Lilith, ela foi contra o poder e o domínio de Adão. Porque ela foi feita ao mesmo tempo que Adão, da mesma forma, e contestou porque Deus dava o direito de comando do Éden a Adão e não o dividia com ela. E diz que Adão se cansou das reclamações de Lilith, foi a Deus, e Deus simplesmente expulsou Lilith, jogou-a para fora do paraíso, fazendo com que ela caísse na terra, nas profundezas, que é a terra, e Adão continuou ali com Eva, porque adormeceu Adão, retirou uma costela e fez a formação de Eva para ser obediente a Adão. Então nós temos no que eu vou chamar neste vídeo de mitologia judaico-cristã, aqui a formação da dissociação do feminino, que é poderoso, do feminino que tem o direito à sexualidade, do feminino que quer também dividir o poder, com o feminino submisso. Aquele feminino que tem que obedecer ao masculino, Lilith e Eva. Vamos lembrar que depois, mais pra frente, Eva rompe isso, quando ela come a maçã, são tudo simbologias. E ela descobre o quê? A sexualidade. Mas voltando a Lilith. Lilith cai na terra, se torna
para a humanidade, ali nos povos antigos, da Suméria, da Babilônia, ali ela se torna o quê? Um demônio lascivo, representante do feminino que quer dominar o masculino. Através do quê? Do sexo. Por quê? Porque o masculino, ele não tem controle sobre a sua sexualidade. Mas o feminino tem que ser recatado para quê? Para não atentar o masculino. E aí ela se torna um demônio. Cultuado, sim, em muitos locais na Suméria, como a deusa da fertilidade, a deusa mãe. Então, muitas mulheres que não podiam engravidar iam pedir ali a Lilith para que pudesse trazer para ela o quê? A fertilidade. Porque Lilith, quando cai na Terra, ela vai tendo filhos, porque ela quer o quê? A reprodução. Ela quer trazer o direito ao sexo para o feminino. E esta Lilith também, ela se dava esse direito, por quê? Porque ela fertilizava a terra. Então, isso aqui são pontos muito rápidos, certo? Apenas para trazer um contexto para que as pessoas entendam. Mas como eu já convidei para assistir os outros vídeos, você vai ter uma complementação. Então, essa Lilith, que se torna uma guerreira, uma lutadora, essa Lilith que vê seus filhos sendo mortos por castigo divino, esta Lilith, esta ideia de demônio, ela passa a ser o quê? Perseguida e, em contraparte, também o feminino. Por quê? Porque a parte masculina de autoridade, tradição, de poder e comando, porque o masculino tem a força. E o masculino, estamos falando de tempos imemoriais, ok? Muito tempo antes de Cristo. Esses povos, o masculino é o que luta, é o que vai à guerra. Não que o feminino também não o fizesse. Mas este masculino, ele detém o poder. O feminino, ele tem o controle da fertilidade. Não se entendia muito bem como é que a mulher tinha esse poder de reprodução. E o masculino queria dominar este feminino por causa deste poder de reprodução. Enquanto a humanidade não tinha posses, não tinha tanta importância para este masculino autoritário. Mas quando começou a se denominar que terras, bens, poder estava passando de uma família para os seus descendentes, o masculino entra onde? Eu quero esse poder, então eu me torno uma sociedade patriarcal, porque só vai passar o poder de pai para filho, e assim por conseguinte. As sociedades primitivas eram matriarcais, então as mulheres tinham este poder. Não existia terra também, não existia assim, digamos assim, condições materiais muito importantes. De qualquer forma, era a mulher que mantinha o núcleo da família. Encontramos até hoje este tipo de sociedade, claro que muito diferente, não é a mesma coisa. Tem 4 povos no planeta hoje que têm assim, resquícios dessa origem matriarcal. A pronúncia é terrível, eu vou colocar aqui os nomes para você, tá? Minangkabau, Brikasi e Bijagos. Eu vou colocar aqui o nome para vocês. Se tiverem interesse, procurem, façam uma pesquisa a respeito, é interessante. O primeiro grupo, os Minangkabau, eles são mais de 4 milhões de pessoas que habitam parte leste da ilha da Sumatra, na Indonésia. Eles constituem, de fato, digamos assim, uma das últimas, os últimos aglomerados, né, de pessoas, comunidades matriarcal. Depois nós temos o Bribri, que mantém a sua linhagem matrilinear. Não significa que as mulheres tenham todo o poder sobre a sociedade, mas as heranças e os costumes são matrilineares, vem através da mãe. Esse grupo está nas ilhas do sul da Costa Rica e do norte do Panamá. O Khasi, o grupo chamado Khasi, a comunidade, está no nordeste da Índia e essa comunidade também é matrilinear. E Bijagos, eles constituem um povo africano que habita este arquipélago, Bijagos, na região da Guiné-Bissau. Eles não são exatamente matrilinear, mas o que acontece é que nesta sociedade as mulheres conseguiram manter ali uma unidade no poder feminino entre as mulheres. E elas têm assim palavras, né? Ela tem o poder da palavra, do comando de algumas situações social, familiar, do cuidado com a saúde, dentro de uma linha também matrilinear. Então as mulheres se unem e conseguiram formar esse escudo de proteção contra o excesso do patriarcado. Então, esses grupos mostram o que já foi lá nos tempos imemoriais, até que o homem descobriu o poder da terra, dos bens, e foi transformando tudo isso para a linha patrilinear, então a linha paterna. Aqui, quando a gente fala de Lilith, sempre vem uma ideia de que nós estamos falando sobre uma guerra de sexos.
Pode até ser. Mas por quê? Porque não existe o respeito entre a condição do feminino e do masculino. Que é uma questão sine qua non, para quê? Para o equilíbrio da nossa própria personalidade. Porque nós temos a nossa personalidade, o feminino e o masculino, isso não tem nada a ver com sexualidade, ok? Mas assim, com o equilíbrio da psique, daquela parte receptiva com aquela parte que se coloca, que se expressa, do consciente com o inconsciente. E dessa forma, quando não existe esse equilíbrio, tende para um lado, é claro que o outro vai querer o quê? Voltar a este equilíbrio. Então, o ponto astrológico chamado Lilith, ou Lua Negra, na astrologia, representa exatamente a tentativa de retornar para este equilíbrio. A sociedade, que é muito machista, muito patriarcal, tem uma dificuldade imensa de entender esse processo. Então, nós não estamos falando aqui contra o masculino, mas sim contra a parte adoecida desse masculino. O excesso do poder, o excesso do controle. É sobre isso. É sobre isso que a energia de Lilith vem apresentar. Portanto, a Lilith representa a consciência do feminino que está reprimido, está preso e que se torna o quê? Rebelde. Esse feminino, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele se conecta com esse desejo do que ele quer. E vamos lembrar que no mapa masculino também se encontra a Lilith. Porque, como eu já disse, Lilith não representa sexo em si. Representa o equilíbrio na nossa personalidade. Portanto, no mapa do homem também aparece a energia de Lilith, que é como ele enxerga o seu lado, digamos assim, receptivo, em contrapartida com o seu lado de autoridade, do consciente, o inconsciente com o consciente. Então, a energia de Lilith serve para o masculino como para o feminino. Claro que o feminino é aquele que vai ter que lutar, que vai brigar, que vai querer se colocar para retornar a esse equilíbrio. Por isso que a gente, quando fala de Lilith, já associa diretamente ao feminino. Mas temos que entender que na astrologia, Lilith também representa essa parte do inconsciente feminino na personalidade mesmo do masculino, do homem. Creio que dá para entender esse processo. Como a mulher também tem o seu masculino na personalidade, que é o seu consciente, que é o seu poder de autoridade. Aqui a gente não fala, portanto, da representação da sexualidade em si, da sua escolha, sua opção sexual. Bom, aqui ela entra nesse processo de rebeldia, de briga, para poder fazer o quê? Para poder ter o seu direito nesta sociedade, para buscar este equilíbrio. Assim que, em tese, quando a gente fala de Lilith, como eu acabei de explicar, a gente mostra o que? O poder feminino, em várias épocas da humanidade, ele foi soterrado. Por quê? Porque trazia em si aquela memória ancestral que eu acabei de explicar para você. Em que a mulher, ela tinha, sim, esse controle também. Tudo bem, na época das cavernas, o homem olhava, escolhia a mulher, puxava pelo cabelo. Tá. Mas, dali pra frente, ela também tinha aquele poder dentro do grupo da família. Não era só o homem. Depois ela foi adquirindo esse poder, enquanto o homem não entendia que ele também fazia parte da criação, que sem ele não haveria um filho, não haveria uma gravidez, não haveria a sua permanência na Terra através dos filhos, daquela linhagem. Mesmo que não existisse sobrenome, nada disso, isso é uma coisa muito mais recente, mas ele sabia que uma parte dele estaria ali. E também que quando ele envelhecesse, que acontecia muito rapidamente, pelas dificuldades que o ser humano vivia naqueles tempos, aquele filho poderia ser o próximo homem que fosse protegê-lo contra as outras tribos, contra os animais. Entende? É um poder de perpetuação. Então aqui esse feminino, houve uma época que foi muito respeitado. Isso vem no inconsciente da própria humanidade. Eu estou falando bastante de inconsciente, nós vamos falar muito mais sobre isso. Assim que nós podemos falar que isso ainda existe na sociedade. Como eu acabei de explicar para vocês, desses 4 exemplos que eu dei, que vem ainda uns resquícios da época mais matriarcal. Aqui, esse feminino reprimido, esse prazer que foi retirado do feminino. Porque a partir do momento em que o feminino, o masculino, tóxico, sempre que eu falo aqui, não estou falando do masculino equilibrado, não, estou falando do tóxico. Quando esse masculino tóxico descobre que o feminino tem esse poder, e ele descobre que ele faz parte deste poder também, porque sem ele não há a existência da gravidez de um feto, ele passa a querer ter o controle sobre esse feminino. Por quê? Porque é uma parte dele que fica. Então, tudo que ele possui passa para essa parte que seja dele. E para garantir que realmente esta fêmea, esta mulher, não esteve com outro homem, o que ele vai fazer? Vai tirar o direito a ela, ao sexo. Temos até hoje também na África ainda aquela coisa horrorosa de oblação, que é retirar uma parte ali da parte externa. É que a gente não pode usar muitas palavras aqui, que senão fica complicado, né? Estamos numa rede social. Então é retirar aquela parte externa do órgão feminino, para que ela não tenha o quê? Prazer.
E com isso, eles conseguiam manter o quê? A mulher sem nenhum tipo de prazer, apenas como uma máquina reprodutora. Imagine o feminino que vai vivendo esse tipo de situação, o ponto que se torna rebelde. Por quê? Porque não quer continuar vivendo isso. Até hoje nós temos mulheres lutando na África para acabar com isso. E ainda acontece. Não é fácil, não. E eles jogam, né, com o passar do tempo, utilizando também a conexão com a sociedade religiosa, jogam o sexo como pecado, mas não para o homem, sim para a mulher. Então a mulher é perseguida, como por exemplo na Idade Média, de atormentar os homens e os religiosos nas suas instituições ali da religião, com sonhos eróticos. Não, a culpa é da mulher, não é do homem que está sendo reprimido ali, não, é da mulher. Então ela passa a ser culpada. Por quê? Porque só pelo fato dela existir, pela sua feminilidade, ela atrai o homem. E aí o que acontece? Eles começam a cobrir a mulher do pé à cabeça, porque só o homem dentro de casa, e aqueles que podem, né, vão ter aquela mulher. E ela vai sendo cada vez mais reprimida. E cada vez mais reprimida e utilizada, certo? Silenciando esse feminino. Tornando a mulher como uma posse. E aí, muitas instituições religiosas concordando com este tipo de situação. E o que acontece na atualidade? Este feminino, ele faz um drible sobre essa situação. Por quê? Porque esta mulher vai sair para estudar, vai sair para trabalhar, vai exigir o seu direito ao voto. Para quê? Para ser um ser na sociedade. Então, a mulher, ela vai contestando isso tudo e vai, como um grupo ali, contestando de fato o machismo tóxico, esse patriarcado muito fechado, e vai tentando buscar a sua liberdade. Temos grandes cientistas, temos mulheres que estão na presidência de países, temos mulheres à frente de grandes corporações. Portanto, o feminino, ele vai rompendo essa casca de pecado. E temos mulheres que se dão ao direito da sexualidade, sem estar associado com a geração de filhos. Porque durante muito tempo a mulher só tinha sexo quando ela ia gerar filhos. Bom, eu acho que tudo isso, né, todos já sabem, portanto, fica uma explicação até longa aqui do que significa Lilith, e eu já coloquei Lilith em escorpião aqui. Por quê? Porque quem é Lilith em escorpião? O que é escorpião? Escorpião representa o nosso inconsciente mais profundo. Ali, a energia de escorpião, ele joga, ele tem uma memória incrível. Ele pega todas as circunstâncias, tudo aquilo que aconteceu na vida, e tudo aquilo que for doloroso, ele guarda. São pontos de dor que ele vai jogando para dentro, vai jogando no inconsciente, que está ali naquele inconsciente quase próximo com o consciente. E algumas coisas no inconsciente mais profundo, principalmente na primeira parte da vida, porque não temos memórias gravadas da nossa infância, de tudo que aconteceu, principalmente as mulheres. Não que os homens também não passem por isso, que infelizmente os homens também passam por essa sexualidade doentia que acontece na sociedade. Então, casos que nós estamos vendo aí muito em relação a crianças. Tanto faz se é do sexo feminino, se é do sexo masculino. Certo? Portanto, escorpião, ele representa a nossa sexualidade. Por quê? Porque está oculto. Escorpião representa o que é oculto. A água são as emoções, as sensações. E escorpião é a água do poço, o que fica lá embaixo. A gente não enxerga. Muitas vezes a água que está no poço a gente não consegue ver com os olhos. Só quando vem a água à tona é que a gente sabe que existe água. Então, quando joga uma pedrinha ali naquele poço, escuta o barulho da água. Portanto, são as emoções, as sensações que estão lá no inconsciente. Escorpião guarda memórias desagradáveis. Escorpião rege no corpo as genitálias, portanto a sexualidade. Escorpião, ele tende a se proteger demais. O signo de escorpião, nós temos 3 representações para escorpião. Primeiro, escorpião bichinho mesmo, que quando ele acha que vai ser atacado, ele vive no escuro, se escondendo atrás de uma pedra, embaixo de pedras. Quando ele acha que vem algo maior que vai atacá-lo, que ele não vai conseguir lutar, ele mesmo se inocula o veneno, ou se inocula o veneno. Então, o que acontece? Aqui, ele simplesmente prefere morrer do que sofrer algum tipo de ataque de algo maior que ele não consegue controlar. Existe o segundo tipo de escorpião, que é o escorpião águia, aquele que sobrevoa a situação, se desloca da mente reptiliana, que é aquele primeiro cérebro de preservação que vem ali dos répteis. Então, se desloca daquilo, já começa a usar uma mente mais racional, analisa situações e só vai descer, dar um bote quando tiver certeza. Porque escorpião tem essa tendência de ser enigmático, misterioso, de, como disse, guardar memórias, esperar o momento certo para dar o bote.
ele é vingativo, ele é assim. E todos nós temos escorpião no nosso gráfico, no nosso mapa astral natal. Portanto, não adianta apontar o dedo para escorpião, porque nós também temos a nossa parcela de escorpião. E o terceiro tipo de escorpião, que é o escorpião que a gente chamaria de fênix, que é aquele que renasce das próprias cinzas, das dores vividas. O maior exemplo dessa energia de escorpião fênix, né, seria Gandhi. Gandhi que libertou a Índia sem guerras. É claro que aconteceu muita dor, muito sofrimento, mas não foi necessário um exército para libertar a Índia ali do jugo britânico, certo? Então, dentro dessas experiências de escorpião, imagine Lilith trabalhando. É isso que nós vamos viver nos próximos 9 meses. Quem nasce com Lilith em escorpião vai passar por estes processos. Porque essas pessoas, elas são extremamente intensas, e lembrando que nós também vivenciamos isso, como eu acabei de falar, no nosso gráfico nós temos Lilith em escorpião. E vamos vivenciar isto em alguma parte do nosso gráfico, principalmente se essa Lilith ativar o nosso Sol, nossa Lua, Marte, Vênus, esses planetas e luminares na astrologia que representam o nosso próprio eu. Aqui, vem aqui uma personalidade que começa a se associar a um magnetismo muito grande com o quê? Com o poder em busca da transformação. Traz uma intensidade de poder para as pessoas. Tem uma conexão também com a espiritualidade. Por quê? Porque escorpião rege a casa 8 natural do gráfico. Nós estaremos iniciando mais um novo ano astrológico agora no dia 20 de março de 25. Ali é o início do quê? Da casa 1, do ascendente, deste gráfico natural, que é quando o Sol entra no primeiro minuto ali de Áries. Nesse gráfico natural, escorpião rege o quê? A casa 8. Quem rege escorpião? Plutão. E como corregente, Marte. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Voltando aqui a essa energia de poder e de impulso e de mergulho dentro das nossas sombras. Porque Lilith, que já vem lutando, que é uma rebelde, e que está no signo deste mergulho, de tirar ali, de mergulhar, de trazer à tona o quê? As nossas sombras, nesses temas da sexualidade, principalmente. Deste poder e da própria manipulação que existe na sociedade através da própria sexualidade. Então, essa posição astrológica, ela vai trazer um mergulho e uma exploração nesses campos de convivência, né, na sociedade. A sexualidade, o poder, muito forte em relação a lutar, a entender quem é, a trabalhar com essas sombras, com essas dores que vêm da nossa ancestralidade. Isso vai ter uma duração de 9 meses, como eu comentei com vocês, né? Nós vamos estar mergulhando nas nossas dores, nas nossas sombras. Para quê? Para poder viver a grande transformação. É um período também de autodescoberta, porque quando a gente enxerga as sombras, quando a gente enxerga as nossas dores, nós vamos trabalhar com o quê? Com a cura. Mas para curar, nós temos que descobrir aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca. Por que que isso está acontecendo? É importantíssimo. Isso vai trazer o quê? O empoderamento. Palavra que o patriarcado adoecido até hoje tem pavor. O empoderamento feminino. Que quanto mais consciente formos da nossa natureza instintiva, desses padrões destrutivos, nós vamos poder nos libertar desses padrões. Seja tanto a figura feminina, as mulheres com Lilith, quanto os homens com Lilith. Por quê? Porque esses homens só estão dentro desse padrão adoecido porque eles também reverberam aquela tradição. Nós temos, assim, incontável número de figuras masculinas que estão de mãos dadas com as femininas, que estão ali junto para um crescimento da humanidade, de boas relações, de constituição de família. Nós não podemos dizer que todo aspecto masculino, patriarcal, é adoecido. Nós estamos simplesmente dizendo que existem a expressão masculina, que ainda vivendo dentro de uma sociedade um pouco patriarcal, vai mudando esses padrões, vai corrigindo esses padrões. Até pouco tempo, se escutava os homens dizendo assim, eu chego em casa, ajudo a minha mulher. Não, não tem essa questão de ajudar. Ele está dividindo o mesmo teto. A mulher trabalha fora, a mulher traz o sustento para casa, e mesmo que não o fizesse, muitas mulheres têm uma família enorme, ou então são elas que geram, tem que dar de mamar, tem que cuidar dos primeiros anos daquela criança. Muitos homens não enxergam isso como auxiliar a mulher, mas sim como uma parte dele dentro dessa família. Eu posso dizer, na minha própria família, lá na década de 70, começo de 80, existia uma figura assim.
Existia uma pessoa na minha família, eu não vou falar aqui porque é muito chato a gente ficar falando de nome de pessoas, mas existia uma pessoa que trabalhava fora, a esposa trabalhava em casa, costurava e cuidava desses filhos, era uma costureira. Então ele chegava do trabalho, ele ia lá, colocava o avental, ia pra cozinha, ia lavar a roupa, principalmente quando tinha bebês. Ele ajudava, ó o termo que a gente usa, ele fazia a parte dele dentro da casa e da constituição da família. E digamos que era uma família criada bem dentro de um patriarcado, onde a própria mãe ensinou esse machismo aqui. Mas ele enxergava a esposa e dizia, não, eu tenho que fazer a minha parte. Então, isso já existe, não é de hoje. Eu posso dizer que os homens da minha família, eles têm esse cuidado de estar dentro da casa e saber que devem dividir o trabalho doméstico e a criação dos filhos. Não todos, mas aqueles que entenderam esse processo já o fazem. E eu acredito que na família de muitos de vocês também isso deve acontecer. Cada vez menos os homens enxergam como ajudar, mas sim como saber que devem dividir esse trabalho. E lembrando que são as próprias mulheres, como eu acabei de relatar, que são machistas. Mas elas são machistas por causa do quê? Da sociedade que impôs isso. Correto? Isso tem tudo a ver com Lilith e tudo a ver com Escorpião. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de feminismo, como alguns podem vir dizer, mas sim de uma realidade na qual vivemos, de tempos imemoriais até hoje. Portanto, essas pessoas, tanto mulher como os homens, podem se sentir liberados desse processo, né? E vivendo a sua própria essência de alma. Bom, Lilith em Escorpião está no signo que representa desafios, conflitos emocionais intensos, que surgem na dificuldade do quê? Do reconhecimento das suas próprias emoções. Isso pode trazer uma dor gigantesca. Porque, vou voltar ao exemplo que eu dei dessa figura masculina, que trabalhava fora, chegava em casa e assumia parte dos trabalhos do lar, que a esposa não pôde realizar porque esteve cuidando dos filhos, esteve trabalhando também, mesmo que dentro do lar. Esta pessoa veio de um núcleo familiar em que a mãe tinha o poder, a mãe tinha o controle, mas ela era extremamente machista, onde ela queria que as outras mulheres tivessem papel bem feminino ligado ao que? A obediência à tradição, uma pessoa religiosa. E este homem teve que contestar aqui os padrões que recebeu desta mãe. Não foi nada fácil, não é fácil. E mais à frente se tornou uma pessoa muito difícil, porque não conseguiu viver o quê? Essas próprias emoções doentias, não conseguiu trazer essas emoções aqui e trabalhá-las. Aqui, o que nós podemos ver é uma dor muito grande destas sombras que guardamos e que neste período de 9 meses, todos nós em algum momento, por algumas circunstâncias, podemos trazer à tona. E para quem tem Lilith em Escorpião, é uma energia que dura por uma vida toda. Claro, não é todo dia a mesma coisa, é quando este ponto é ativado ou quando esta Lilith ativa o signo de Escorpião e este ponto. Assim, além desse posicionamento extremamente poderoso, Lilith chega em Escorpião em quadratura com quem? Com Plutão, que é o regente de Escorpião. Com Plutão, que representa esses baixios, este poder, esta manipulação, mas que também traz no seu bojo a transformação. Essa quadratura com Plutão lá em Aquário, ela já começa a partir da metade de março em diante, mesmo ainda com Lilith se despedindo ali de Libra, porque Plutão está a 3 graus, ou chegando a 3 graus, ali é quando essa Lilith vai se aproximando, ele está ali em Aquário, vai formando uma quadratura, é uma quadratura formativa. Aqui, quando essa Lilith chega em Escorpião, ela coloca o pé em Escorpião, ela também vai se aproximando de uma quadratura com quem? Com Altair, a estrela fixa, que fala de poder e comando bélico. Claro, nós também temos nas sociedades antigas algumas lembranças que remetem a uma parte também meio mitológica das Amazonas. As Amazonas eram guerreiras, elas tinham um exército. Agora, vamos colocar aqui outras figuras femininas que tiveram que tomar a frente em guerras para defender as suas cidades. Na Espanha, em Corunha, existe uma figura feminina chamada Maria Pita. Os homens estavam na guerra, esta Maria Pita tomou a frente com as mulheres e defendeu a entrada ali pelo mar dos ingleses. Nós temos tantas outras figuras. No povo celta, as mulheres eram guerreiras. Também temos Joana d'Arc, que teve que fazer o quê? Se fazer de conta que era homem para entrar no exército, para depois ter o direito de aparecer como mulher. Enfim, existem várias figuras femininas guerreiras. E
a energia de Lilith em Escorpião apresenta estas mulheres muito guerreiras. E com o Altair, podemos ver neste período também a figura feminina como força, como comando, como poder. Seja dos aspectos mais luminosos, como seja de alguns aspectos sombrios. Porque nós temos poder tanto legal quanto ilegal, não é verdade? Bom, a partir do dia 6 de abril, ela vai estar entrando na conjunção com o Altair, e ela vai ficar, porque a conjunção é de um grau apenas, ela vai ficar nessa conjunção até o dia 14. Então, do dia 6 ao dia 14, Lilith ativando a estrela Altair. Ela vai continuar avançando nos graus de Escorpião, e a quadratura exata com Plutão, o momento exato da quadratura, acontece entre o dia 29 e 30 de abril. Lembrando que depois essa Lilith também vai continuar nessa quadratura, só que separativa. Entramos no mês de maio ainda com essa energia. Aqui estará acontecendo neste período, já com Lilith em Escorpião, até maio, mais ou menos, a ativação dos temas da liberação, da libertação do feminino. Então, podemos ouvir mais a respeito desses temas na sociedade, a autenticidade do feminino, onde o feminino não vai aceitar facilmente ser colocado abaixo dos padrões que ao patriarcado obriga. Também vem muita criatividade, um período muito criativo e um período de fertilidade. Portanto, aquelas pessoas que não querem filhos devem se precaver um pouco mais neste período aqui, porque a fertilidade também pode surgir. Mas principalmente a busca por esse poder pessoal, por esse poder íntimo, porque ela não vai encontrar esse poder lá fora na sociedade, ou ele também, a figura masculina, porque Lilith existe um mapa masculino, não vai encontrar esse poder lá fora na sociedade, mas dentro de si. Os temas sobre sexualidade vão começar a receber mais atenção. Por quê? Porque vai ser mais exposto. Por mais que as pessoas guardem dentro delas essas dores em relação à sexualidade, isso vai vir à tona, isso vai ser colocado para fora. Porque Plutão, ele é como se fosse um vulcão. Chega um momento em que aquela lava está tão incandescente, é tanto poder, né, dentro do vulcão, que vai ter que explodir. Então isso pode acontecer. Aqui, temas sobre sexualidade, temas sobre abuso infantil, também vão ser bem recorrentes. Vai ser tratado esse tema. A sociedade precisa tratar esse tema. Lembrando que não é só figura feminina infantil, a masculina também, gente. Então, estas crianças, esses meninos, também vão crescer com muitos problemas psicológicos. Nós temos que enxergar como um todo e não apenas separativo, que é isso que a sociedade impôs, né? A sociedade mais tradicional impõe. Não, existe também a figura do masculino que passa por esse processo. E não podemos esquecer também que Urano se despede de Touro. Urano em oposição aqui, ó, a Escorpião, onde acaba de entrar Lilith. Claro, Urano, até mais ou menos o meio do ano, ele está ainda em Touro. Não está numa posição exata, mas os temas taurinos, que é a segurança afetiva, a segurança em todos os sentidos, eles são ativados por essa oposição por signo, certo? Depois este Urano, ele está em trígono com Plutão. Por quê? Porque ele está se encaminhando para o meio do semestre, entrar em Gêmeos, onde ele vai estar fazendo esse trígono mais próximo. E Netuno está ali nos últimos graus de Peixes. Então, aquele triângulo formado no céu entre os três planetas transpessoais de geração. E ele forma o pequeno trígono, ou grande sextil, que eu venho falando com vocês em diversos vídeos. E que aqui no canal você também encontra um vídeo a respeito desse tema. Que o intuito é o quê? É equilibrar e harmonizar o masculino, o feminino. Entender que somos todos humanidade e que ninguém deve deter um poder maior sobre o outro. O feminino que vem brigando, lutando por voltar a esse aspecto de igualdade, e o masculino também que se une a este feminino. Quantos homens não estão nessa luta junto com as mulheres? Por quê? Porque eles querem paz. Porque nós queremos uma sociedade de respeito, de equilíbrio, de aceitação. Esse é o intuito, certo? Só que até chegar lá, podemos sim enfrentar essas ditas lutas de sexo, que eu acho assim tão triste. Porque somos todos seres humanos, habitando este planeta, buscando a felicidade e a evolução. Um dia chegaremos aí, não sei quando, espero que breve. Se você gostou da forma como eu apresento a astrologia, não esquece, se inscreva caso não esteja inscrito,
Lembre-se de acionar a sinetinha, isso é importante para você receber aviso do YouTube. Curta, é importante seu like. Ah, eu tenho liberado também os sticks, os super sticks. Isso ajuda o canal, gente. Ó, veja, eu estou testando vários microfones. Isso ajuda muito o canal a apresentar para vocês com mais qualidade aqui os vídeos. Compartilhe, comente. Venha fazer parte aqui do Astrologia em Foco. Agradeço você que ficou até o final deste vídeo e te aguardo já já. Já vem vindo um outro. Por quê? Porque teremos um ano novo astrológico. Eu sei que eu já tenho bastante material no canal, mas eu quero falar mais um pouquinho com vocês a respeito disso. Aguardo já já de novo esse encontro. Tchau!